O segredo de Salomão. Salomão não foi apenas um rei glorioso. Para as antigas tradições, ele representava o homem mais sábio que já viveu, alguém cuja grandeza ultrapassava ouro, riquezas e poder. Seu verdadeiro trono estava sobre os mistérios ocultos da criação. Acreditava-se que ele decifrava a linguagem dos ventos, compreendia o falar dos animais, ouvia o sussurro das árvores e detinha autoridade até sobre entidades invisíveis. As lendas falam de um anel e de selos enigmáticos. O anel de Salomão não era apenas uma joia, mas um instrumento sagrado. Gravado com nomes divinos impronunciáveis, tinha o poder de abrir portais espirituais e subjugar forças que nenhum homem comum ousaria enfrentar. Já os selos eram símbolos arcanos, códigos que revelavam a ordem secreta do universo. Relatos antigos afirmam que, com esse poder, Salomão chegou a aprisionar Ashmedai, o rei dos demônios, obrigando-o a servir na construção do Templo de Jerusalém. Nenhum enigma escapava ao seu entendimento, desde os segredos da Torá até a sabedoria escondida nas águas e nos ventos. Entre os símbolos ligados ao seu nome, o mais famoso é o hexagrama, a estrela de 6 pontas, hoje chamada Estrela de Davi. 2 triângulos entrelaçados, um voltado para o céu e outro para a terra, representando a união dos mundos visível e invisível, misericórdia e julgamento, equilíbrio e eternidade. Muitos acreditam que este seja o autêntico selo de Salomão, o mapa secreto da criação. Mas o que aconteceu com o anel? As tradições não concordam. Alguns rabinos dizem que ele foi ocultado nos subterrâneos do templo, junto da Arca da Aliança. Outros contam que Ashmedai conseguiu enganar Salomão e lançou o anel nas profundezas do mar. Há ainda quem defenda que ele nunca se perdeu, apenas aguarda o tempo certo, a era messiânica, para retornar e restaurar o equilíbrio do mundo. Talvez, no entanto, o maior tesouro de Salomão não esteja em um objeto físico, mas em suas palavras. Escritos como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos são considerados repletos de códigos espirituais. O amor descrito no cântico, por exemplo, não seria apenas humano, mas uma alegoria da união entre o Criador e sua criação. Assim, o verdadeiro legado de Salomão não repousa em ouro ou pedras preciosas, mas na sabedoria que atravessou os séculos. Ele nos ensinou que o conhecimento é capaz de abrir portas invisíveis, que a verdadeira riqueza não se mede em tesouros, mas na alma desperta, e que os selos de poder não estão gravados em metal, mas no coração de quem busca compreender a essência divina. Muito além de um soberano, Salomão é lembrado como o homem cuja sabedoria ultrapassava os limites humanos. Não era apenas sua riqueza ou seu poder que o tornavam grandioso, mas a capacidade de compreender dimensões invisíveis da criação. Dizem que ele detinha o domínio sobre animais, espíritos, forças da natureza e até sobre entidades celestiais. As tradições falam de um segredo guardado em um anel e em símbolos enigmáticos chamados selos de Salomão. O anel, segundo os relatos, não era uma simples peça de ouro. Nele estavam gravados nomes sagrados de Deus, impossíveis de serem pronunciados por pessoas comuns. Esses nomes e selos tinham o poder de acionar forças espirituais ocultas, de abrir caminhos para o invisível e de subjugar seres que habitavam além do véu da realidade. O Talmud narra que, com esse anel, Salomão teve poder até sobre os demônios. Ele foi capaz de aprisionar Ashmedai, conhecido como o Rei dos Espíritos Sombrios, obrigando-o a colaborar na construção do Templo de Jerusalém. Os selos também eram chaves para decifrar mistérios da própria Torá, revelando as leis secretas que regem o universo. Por isso, Salomão não foi apenas um governante, mas um guardião de mistérios ocultos. Seus escritos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, não são apenas livros de sabedoria, mas verdadeiros cofres de códigos espirituais. O cântico, por exemplo, vai além da poesia do amor humano. Ele é interpretado como um cântico místico sobre a união entre o Criador e a criação.
As tradições judaicas também dizem que Salomão conhecia a linguagem dos animais. Não se tratava de reproduzir sons, mas de compreender a vibração espiritual de cada ser vivo. Os antigos ensinam que toda criatura, assim como os ventos, as águas e até as árvores, possui um cântico que se eleva ao Criador, o chamado Perek Shirah, o capítulo da criação. Salomão era capaz de entender esses cânticos ocultos, interpretando os sinais da natureza como mensagens divinas. Entre os símbolos ligados a ele, um se destaca: o hexagrama, a estrela de 6 pontas que mais tarde ficaria conhecida como Estrela de Davi. 2 triângulos entrelaçados, um voltado para o céu e outro para a terra, representando a união entre o espiritual e o material, misericórdia e julgamento, equilíbrio perfeito entre forças opostas. Para muitos estudiosos, esse seria um dos selos perdidos de Salomão, a chave que une os mundos visível e invisível. O hexagrama, tão associado ao nome de Salomão, não é apenas um símbolo geométrico. Ele representa a unificação dos mundos superiores e inferiores, um triângulo apontando para o alto, outro para a terra, unidos em uma mesma forma. Suas 6 pontas refletem os movimentos do universo, a interação entre céu e mundo físico. Mas o verdadeiro mistério está no número 7, que não aparece na figura, e ainda assim se faz presente como segredo oculto, a totalidade invisível que conecta tudo. Na tradição mística, as emanações divinas revelam que o lado direito simboliza a misericórdia, o esquerdo, o julgamento. O hexagrama mostra o ponto de encontro entre essas forças, indicando o caminho da harmonia perfeita, onde a justiça é temperada pela compaixão. Não por acaso, Salomão adotou esse símbolo, para revelar que o equilíbrio entre misericórdia e julgamento é a chave da ordem cósmica. Mas os selos eram mais do que um desenho sagrado. Eram códigos divinos, capazes de alterar a realidade. E junto a eles havia o artefato mais misterioso, o Anel de Salomão, conhecido também como o verdadeiro selo de Salomão. Segundo antigas tradições, esse anel conferia ao rei um poder incomparável. Controle sobre o sobrenatural. Permitia aprisionar demônios e gênios, obrigando-os a servir em tarefas grandiosas, como a construção do Templo de Jerusalém. Comunicação universal. Dava-lhe a capacidade de compreender a linguagem dos animais e dialogar com eles. Visão do futuro. Algumas lendas afirmam que ele podia contemplar o porvir através de reflexos em um simples copo d'água. Domínio dos elementos. O anel concedia poder sobre ventos, chuvas e tempestades, como se os céus atendessem à sua voz. Proteção sagrada. Funcionava como talismã contra forças malignas, guiando-o com luz divina em meio às trevas. O destino desse anel é um dos maiores enigmas da história. Textos antigos não dizem onde ele foi parar após a morte do rei. Há quem acredite que foi escondido nos subterrâneos do templo, junto da Arca da Aliança. Outros afirmam que foi lançado no mar pelas mãos traiçoeiras de Ashmedai. E há os que sustentam que o anel jamais se perdeu, apenas aguarda silencioso o tempo da revelação, quando os segredos de Salomão retornarão para restaurar o equilíbrio do mundo. Talvez, no entanto, o legado mais precioso de Salomão não esteja em anéis nem em selos. Está nos seus escritos, onde deixou pistas da verdadeira sabedoria, ensinando que o homem, ao buscar o Criador, pode transformar sua vida, tornar-se próspero, justo e mais próximo da harmonia divina. A grande pergunta permanece: onde está o Anel de Salomão? Diversas tradições apresentam teorias fascinantes. A primeira delas afirma que o anel foi escondido nos cofres secretos do Templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash. Muitos rabinos acreditam que, assim como a Arca da Aliança, o anel teria sido guardado em passagens subterrâneas, construídas pelo próprio Salomão sob o templo. Esses túneis, descritos como labirintos enigmáticos, foram preparados prevendo a possibilidade de que Israel pudesse perder o mérito de possuir o grande templo. Ali, em um esconderijo inacessível, repousaria tanto a arca quanto o anel com os selos sagrados.
Há, no entanto, outras hipóteses. Alguns sustentam que a arca foi levada para a Babilônia por Nabucodonosor. Outros textos sugerem que o próprio rei dos demônios, Ashmedai, teria enganado Salomão e lançado o anel no fundo do mar, uma versão registrada no Tratado de Gittim. E existe ainda uma terceira tradição. O anel não teria se perdido. Ele estaria guardado até a era messiânica. O Zohar ensina que os segredos de Salomão seriam restaurados quando o Messias viesse, trazendo de volta ao mundo um poder que poderia transformar a humanidade. Mas aqui está a lição mais profunda. Na tradição judaica, não se incentiva o uso de selos místicos ou amuletos como prática cotidiana. Embora se reconheça a grandeza e o poder simbólico do Anel de Salomão, os sábios alertam que a verdadeira força não está em objetos físicos. O que conduz ao poder espiritual é a oração sincera, a observância dos mandamentos, o estudo cuidadoso e profundo da Torá. O grande filósofo Maimônides advertia contra as superstições, lembrando que a verdadeira proteção e prosperidade de Israel vem da sabedoria divina, não de artefatos mágicos. Assim, a conclusão é clara. O Anel de Salomão pode estar perdido em labirintos, afundado no oceano ou aguardando o Messias. Mas seu legado não depende de onde ele esteja. O verdadeiro selo é a sabedoria que ele nos deixou, a busca pela conexão com Deus e o compromisso de se tornar uma pessoa melhor diante do Criador. A pergunta que ecoa através dos séculos é: será que o Código de Salomão ainda existe? Os selos atribuídos ao rei simbolizam não apenas autoridade espiritual, mas também uma sabedoria que dialogava com as próprias forças do universo. Eram considerados um presente divino para aquele que, segundo a tradição, foi o homem mais sábio da história. Mas, e se o verdadeiro legado de Salomão não fosse um anel, nem símbolos gravados em metal, e sim algo muito mais acessível? Talvez ele já tenha deixado tudo para nós, não na forma de objetos místicos, mas nos ensinamentos que escreveu. Livros como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos carregam mistérios que vão além da leitura superficial. Seu sentido literal é apenas a superfície. Por trás das palavras escondem-se códigos espirituais profundos. O grande sábio Rabi Akiva chegou a dizer: todos os livros são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Muitos o leem apenas como poesia de amor humano, porém, em sua essência, trata-se de uma alegoria mística sobre a união entre Deus e a criação. Salomão compreendia que o perigo de objetos de poder é o mau uso. Por isso, deixou algo mais precioso do que qualquer anel ou selo enterrado: sabedoria eterna, aberta a quem deseja estudar e compreender. Esse tesouro não está escondido em túneis, nem perdido no mar. Está ao alcance de todo aquele que mergulha em suas palavras. Os sábios posteriores, do Talmud ao Zohar, ampliaram essa herança, explicando que o mundo não é apenas físico, mas um tecido entrelaçado de alma, anjos, forças espirituais, luz e sombra. O pedido de Salomão a Deus não foi por ouro ou poder, mas por sabedoria, e é essa sabedoria que atravessou gerações. Seu código, portanto, não se perdeu. Ele pulsa em cada estudo, em cada oração sincera, em cada esforço humano de se aproximar do Criador. O verdadeiro selo de Salomão não está em um objeto, mas na capacidade de transformar a vida por meio da sabedoria divina. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Deus então responde a Salomão: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois.